área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas, possibilidades de reforços, sequência no Campeonato Brasileiro, rivais em crise neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, muitos assuntos importantes. O Botafogo entraria em campo neste meio de semana para enfrentar o Grêmio, que está envolvido na Copa Sul-Americana. Por isso, dias preciosos para o técnico David Ancelotti trabalhar com a equipe. O Fogão venceu o Sport por 1-0 fora de casa no último domingo. Tem dias para treinar, para descanso também. E no próximo sábado, às 18h30, o Fogão enfrentará o Corinthians no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Galera, boas notícias. Alan e Savarino trabalharam com bola ontem no campo e pode ser que o Botafogo tenha reforços internos para a partida contra a equipe paulista. Estou torcendo muito para que o Alan tenha condições de jogo e para que o Danilo seja regularizado, fique tudo certo com o novo meio-campista do Fogão. Marlon Freitas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá jogar. Então, Botafogo, com dias para trabalho, entrosando uma dupla muito interessante com Alan e Danilo, pode fazer bonito contra o Corinthians. Ou melhor, Danilo e Alan. De repente, o jogador que veio do Nottingham Forest fazendo o primeiro homem de meio campo, com o Alan fazendo o segundo homem de meio campo. Estamos falando de uma dupla com qualidade de Premier League. O Alan atuou no Everton, também atuou na Série A italiana, pelo Napoli. O Alan tem muita qualidade e muita experiência. O Danilo, campeão várias vezes com o Palmeiras, atuou no Nottingham Forest da Inglaterra, Premier League, e agora veio direto para o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Alguns dias para entendimento, entrosamento, é claro que ainda não 100%, isso é humanamente impossível, mas essa dupla pode jogar bem contra o Corinthians. Vamos acompanhar, torcer para que o Danilo seja regularizado e que o Alan esteja muito bem. Torcendo também para que tenha sido um desgaste muscular do Alan, um desgaste muscular do Savarino. Eles não viajaram para Recife e o Botafogo levou um time suficiente para vencer o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, Alan e Savarino não tiveram um desgaste da viagem e também um desgaste de um jogo num campo muito pesado, principalmente por conta da chuva. Mas os dois ficaram no Rio de Janeiro, tratando, espero que estejam bem, que o Savarino também tenha condições de ser relacionado para a partida do final de semana. Mas nós estamos torcendo tanto para que jogadores retornem, porque o Botafogo precisa se reforçar. E eu vinha trazendo aqui que o Fogão está buscando na janela um ponta que atue primordialmente no lado direito, mas que de repente possa atuar pelos dois lados também, além de um zagueiro. O Botafogo tem o Caio Pantaleão, hoje titular pelo lado direito da zaga, tem Barbosa e David Ricardo, que atuam pelo lado esquerdo. Não é novidade, o Fogão também está querendo um zagueiro para que dispute vaga com o Caio Pantaleão. Ontem, meu parceiro JP Fragoso, de O Globo, informou ainda que o Botafogo busca pelo menos também mais um volante e um centroavante. Bate com o que a gente conversou no vídeo que saiu na terça-feira. O Botafogo precisando de pelo menos 4 peças: zagueiro, ponta, volante e centroavante. Ótima notícia trazida, então, pelo JP Fragoso. O Glorioso está atento ao mercado. O Scout trabalha permanentemente procurando valores de qualidade, jovens atletas, mas também observando oportunidades no mercado com jogadores mais experientes. Aí tem aquela conversa, análise de desempenho, análise de mercado, gestão, claro, e obviamente o técnico David Ancelotti e a comissão que trabalha com o italiano. Mas o Fogão está buscando reforços para deixar o time ainda mais forte. Ontem falamos a respeito de algumas saídas e o Botafogo enxugando o elenco para fazer um time muito forte, mas tendo um grupo também competitivo. E é sempre importante essa competitividade interna num time que quer ser campeão. Galera, o Cauã Lindes, um meio-campista que foi contratado para o Sub-23, jogou no profissional no início de 2025, está indo para o Molenbeek da Bélgica, clube que faz parte da holding de John Textor. O Mathieu Segovia, o Segovinha, também está voltando
para a equipe belga. Ele que não voltou para o Botafogo depois que começou a ser emprestado, mas já esteve na Bélgica e agora retorna ao país europeu. Diego Hernandes sendo emprestado ao Remo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem hoje John, Léo Link, Raul, Christian Lohr. São os 4 goleiros. Temos também 2 bons laterais para o lado direito. É claro que precisam evoluir, Vitinho e Matheus Ponte. 3 bons laterais para o lado esquerdo, Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Para a zaga, já falei, Pantaleão, precisamos de pelo menos mais um. Bastos está se recuperando de lesão no joelho. Se pudermos contratar 2, melhor ainda. Para o lado esquerdo da zaga, Alexander Barbosa e David Ricardo. Volante, precisamos de mais um, pelo menos. Eu tentaria 2 também. Temos Danilo, Alan, Marlon Freitas e Nilton. Então, para a zona ofensiva, o Botafogo tem boas peças, mas ainda precisa de pelo menos mais um ponto e um centroavante. Temos Natan, Matheus Martins, Jefinho, sendo que Natan está jogando, Matheus Martins e Jefinho se recuperam também, poderão voltar daqui a um tempo. O Botafogo tem Santiago Rodrigues, Montoro, Barreira, Joaquim Correia, Savarino, Arthur Cabral, Mastriani. Além desses, Kaique, centroavante do Sub-20, trabalha com os profissionais, galera. O técnico David Ancelotti quer dar oportunidade a jogadores da base, tanto que o Huguinho também subiu, ele que no Sub-20 faz papel de lateral direito ou de volante, esteve no banco contra o Sport, está sendo observado pela comissão técnica do profissional. O Botafogo no mercado, enquanto isso, trabalhando também com opções da base, pelo menos nos treinamentos. O nosso Fogão briga pelo título brasileiro, está nas oitavas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores. O Fogão disputa com outras equipes importantes no cenário nacional e sul-americano. Mas alguns clubes do futebol brasileiro estão em crise. Crise dentro de campo, crise financeira, crise até mesmo com relação a vazamentos. Hoje em dia, falou em vazamento, falou do rival Flamengo. Ontem, o médico José Luiz Runco, num grupo de WhatsApp, falou sobre a situação de De La Cruz. O Flamengo contratou o meio-campista uruguaio que atuava pelo River Plate com grande expectativa, 15 milhões de euros, se bem me lembro, à vista, e De La Cruz nunca jogou aquilo que se esperava dele no rival do Botafogo. E teve muitos problemas físicos. Só que o médico do clube falou num grupo de WhatsApp com figuras importantes, pelo menos fora de campo, na história do Flamengo, que o De La Cruz não tem condições de jogar, que ele tem problema crônico no joelho, que se outra equipe quiser contratar o uruguaio, não pode ser para jogar futebol, tem que ser para outro tipo de atividade. Uma situação constrangedora que ganhou os perfis, os sites, a mídia como um todo, e deixou claro que é importante que haja uma blindagem num clube profissional. Mal fecharam, se é que fecharam, a história do Pedro com Felipe Luiz, também tratada pela mídia, com Felipe Luiz falando em entrevista coletiva, o Pedro respondendo após o Fla-Flu, um dirigente tendo vazado valores pelo centroavante do Flamengo também, agora estão nessa com relação ao De La Cruz. Estou falando isso porque muitos clubes eram dados como exemplo de gestão e o Botafogo muitas vezes duramente criticado pela grande imprensa. Acontece que tem um clube aqui do lado tido como exemplo de gestão que está dia após dia na mídia por conta de situações constrangedoras também fora de campo. E o Botafogo segue tranquilo fazendo o trabalho, buscando o bi da Libertadores, o bi do Campeonato Brasileiro. Aqui estamos falando sobre sequência, já que o Fogão é o atual campeão das duas competições. E o Atlético Mineiro, galera, a SAF dos endinheirados torcedores apaixonados. Pois é, ontem o Rony ameaçou sair do clube, queria deixar o clube por conta do não pagamento de salários, fundo de garantia, e por muito pouco não deixou o Atlético Mineiro. Acontece que o Galo disse que vai pagar, vamos ver como serão as cenas dos próximos capítulos. Outros, vários jogadores notificaram o Atlético Mineiro extrajudicialmente, informando
que realmente estão com salários atrasados. O clube deve a vários atletas. É uma situação complicadíssima. A torcida do Atlético Mineiro, na noite de ontem, protestou com faixas, cartazes, escrevendo que é a pior SAF do planeta. Uma situação muito delicada fora de campo. E dentro de campo, o Atlético Mineiro também não faz exatamente um papel brilhante até aqui em 2025. Já o Bahia, eliminado na fase de grupos da Libertadores, ontem foi eliminado também na Sul-Americana. O Bahia, tão exaltado, perdeu para o América de Cali por 2-0, está fora das competições internacionais em 2025, galera. A torcida não está muito feliz por lá. E o Vasco, que já virou SAF, agora é comandado pelo Pedrinho, do Clube Associativo, mais uma vez eliminado, tendo perdido para o Independiente Del Valle por 4-0 no Equador, no primeiro jogo dessa fase da Sul-Americana. Ontem, empate em 1-1 para 9 mil pessoas em São Januário. O time de Fernando Diniz não foi à frente, tem uma situação muito difícil também no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo segue buscando reforços, olhando para frente, querendo mais taças, pessoal. Neste vídeo eu peço para que você se inscreva por aqui. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Está aparecendo para você o botão hypar. Clique nele que você contribui muito também com o crescimento do nosso canal. Agradeço a todos aqueles que estão clicando no botão de hypar e avisando aqui nos comentários. Muito obrigado, eu leio todos os comentários. O Danilo Barbosa, sempre que teve condições, contribuiu com o Botafogo. E eu falo dessa forma porque em alguns momentos ele esteve lesionado, mas dentro de campo se doou bastante, fez gol no Flamengo, bateu pênalti nas quartas de final da Libertadores ano passado contra o São Paulo, naquele ambiente hostil, no bom sentido do futebol, lá no Morumbi, e o Fogão se classificou para a semifinal, posteriormente foi campeão. Danilo Barbosa entrou na final da Libertadores para segurar a onda com um time que tinha -1 desde os 40 segundos, então foi muito importante na caminhada, na reta final de 2023, poucos jogadores sustentaram a bronca, Danilo Barbosa foi um deles, então máximo respeito ao volante, que seja feliz na carreira e na vida, galera. Pois é, o Botafogo não conta mais com o Danilo Barbosa. Patrick de Paula sendo emprestado ao Estoril de Portugal e pode ser que fique por lá de forma definitiva se for comprado, e é uma opção do clube português que vai pensar mais à frente se vale ou não ficar com o volante que pertence ao glorioso. Então, não temos Danilo, não temos Patrick de Paula, não temos, no caso, Danilo Barbosa, temos outro Danilo. Não temos também o Cauê, menino formado aqui na base, que foi para o Porto. Inicialmente vai integrar o Porto B e, dependendo do desempenho, pode, por que não, subir para o Porto A, mas o Cauê também não faz mais parte do grupo. Recentemente, o Gregory foi vendido ao Al Rayyan. O Botafogo tem hoje Marlon Freitas, Alan, Newton e agora o Danilo, que chegou ao Rio de Janeiro na noite de ontem para ser o maior reforço da janela no futebol brasileiro. 4 jogadores para a posição de volante. Precisamos de mais, galera. O Botafogo precisa contratar. Eu falo aqui diariamente. Desgaste físico, embate físico, cartão amarelo, cartão vermelho. Não dá para contar apenas com 4 atletas. O Marlon Freitas, por exemplo, está suspenso para o jogo com o Corinthians. Tomou o 3º cartão amarelo contra o Sport. O Alan se recupera de dores musculares. Temos Newton e o Danilo que está chegando. O Botafogo precisa de pelo menos mais um volante, quem sabe até 2. E eu venho falando isso há mais de um mês, quando comecei a perceber a movimentação pela saída do Gregory do Fogão. O Guinho, que na base joga como lateral e também como volante, subiu para os profissionais, ficou no banco de reservas contra o Sport, mas é um garoto. Quero que o jogador da base seja utilizado? Sim, mas num contexto extremamente
favorável. O Danilo, falando já na posição de volante, desembarcou ontem no Rio de Janeiro, falou que está muito feliz ao chegar no Botafogo, também comentou sobre a importância do David Ancelotti, treinador do Fogão, na vinda do jogador para o nosso glorioso e quer conquistar títulos com o Botafogo. É muito bom ver jogador chegar ao Fogão falando em conquistar títulos, ou melhor, continuar conquistando títulos. Vale lembrar sempre que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. Falei em David Ancelotti, parabéns ao nosso técnico, que completa hoje, galera, 55, 60, 78 anos, não, 36 anos. O treinador do Botafogo, David Ancelotti, completa hoje 36 anos. Parabéns e que tenha muito sucesso à frente do Fogão, pessoal. Então saíram Danilo, Patrick de Paula, Cauê e tem mais gente deixando o Botafogo. Falando primeiro dos jovens, Rafael Lobato está indo para o Rio Ave de Portugal, clube que pertence ao Marinakis, grego, que também é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos, e hoje tem uma relação muito interessante com o John Textor. O Botafogo vendeu para o Nottingham Jair e Igor Jesus e comprou da equipe inglesa o Danilo. Rafael Lobato também está indo para um clube do grego Evangelos Marinakis, no caso o Rio Ave. Hora de falar sobre o ex-atacante do Corinthians, Wesley, na mira de Flamengo e Botafogo. Você lembra dele, né? Ponta revelado no Timão e vendido para o Al Nassr em 2024 por 18 milhões de euros. Pois bem, o Flamengo e o Botafogo tentaram a contratação do atleta nas últimas semanas. O Al Nassr num processo de enorme reformulação desde a contratação do Jorge Jesus e da renovação de contrato de Cristiano Ronaldo. O CR7 exige um time mais competitivo para que possa ser campeão por lá. E é diante desse cenário que mudanças estão acontecendo. Na última sexta-feira, o Otávio e o Laporte foram anunciados, foram avisados de que não fazem parte dos planos do Al Nassr. E foi nesse contexto que o Flamengo e o Botafogo tentaram levantar a situação do Wesley e foram avisados de que não há chance de negócio. O Wesley acaba de fechar com uma nova empresa de agenciamento. Essa empresa é internacional e tem a intenção de fazê-lo continuar no Al Nassr por conta das cifras, dos salários pagos por lá, ou então de levá-lo para jogar no futebol europeu. Jogador de 20 anos de idade, que atua como ponta esquerda, viveu grande momento com a camisa do Corinthians antes de ser negociado. Na sua primeira temporada na Arábia Saudita, 22 partidas, 1 gol e 2 assistências. Só para completar o noticiário do Fla, muita gente afirmando que Vinícius Tobias, lateral direito de 21 anos de idade, formado na base do Inter e com passagens para o Real Madrid atualmente no Shakhtar, interessa. O interesse até existe, mas a negociação é das mais complicadas, até porque o Shakhtar não tem a intenção de liberá-lo nem de vendê-lo, a menos que seja por uma cifra estratosférica. Bora! Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Botafogo. O David Ancelotti, o Ancelotinho, pediu a contratação do Lucas Vazquez, jogador de 34 anos que foi multicampeão com a equipe do Real Madrid. Um jogador muito importante aí na história do Real Madrid. O David Ancelotti conversou aí com a diretoria, com staffs aí do Botafogo, porém se trata de uma contratação muito difícil para um Botafogo, né? Seria uma peça muito versátil aí na equipe do David Ancelotti. Ponta direita, meia, faz uma por dentro, segundo atacante, é um jogador muito bom que desempenha vários papéis dentro do campo de jogo. Poderia ser uma peça fundamental para o Botafogo. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Botafogo, vamos Fogão!